Olá, a Eletrobras é a maior empresa de energia da América Latina, maior geradora do Brasil, com 1/3 de todo o parque e maior transmissora do país, com quase a metade das linhas e subestações. Estão ligadas à empresa 48 hidrelétricas, 12 termoelétricas e 2 usinas nucleares. Para dar maior importância à proposta de desestatização da empresa, o presidente Jair Bolsonaro esteve pessoalmente no Congresso Nacional para entregar a medida provisória que trata do assunto e pediu o apoio do parlamento para que o tema tenha prioridade. E para conversar sobre esse assunto, os nossos convidados desta edição do programa são os deputados Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, e o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Eu sou Fernando Gomes e este é o Câmara Debate, agora gravado em formato digital. Deputados, sejam muito bem-vindos, muito obrigado aí por terem aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando. Obrigado pelo debate. Deputado Coronel Armando, eu vou começar com o senhor, a primeira pergunta, né? Uma das grandes discussões aí na área econômica é exatamente sobre se privatizar empresas é bom ou não para o país. Essa discussão ela passa, obviamente, pelo setor da economia e pela empresa que vão ser privatizados. Eu pergunto ao senhor, privatizar uma empresa de geração e distribuição de energia do tamanho da Eletrobras e considerando o tamanho e as características do Brasil, é uma medida acertada e por quê? Bom, inicialmente o governo Temer já tentou fazer a privatização em 2018 e o projeto dele não avançou. O presidente Bolsonaro, ano passado, em ano de 2019, mandou uma proposta, uma MP, e depois um projeto de lei que também não avançou. O nosso país não tem recursos para continuar investindo a necessidade do setor elétrico. Nos próximos 10 anos, nós vamos precisar de 407 bilhões para que o nosso setor elétrico mantenha e dê condições para a nossa infraestrutura gerar o desenvolvimento que o Brasil precisa. Então, hoje, nós não temos capacidade de investir, e essa é a necessidade de se buscar recursos. Então, a razão da privatização, basicamente, é essa. Se você tira recursos para a infraestrutura da Eletrobras e das empresas do segmento, você deixa de investir em saúde, educação e segurança pública, que são outras políticas que nós precisamos investir. Então, há uma necessidade, dentro desse contexto, da gente privatizar a indústria, a área da Eletrobras. Ok, deputado, obrigado. Deputado Daniel Almeida, eu gostaria de ouvir a sua opinião também sobre essa questão. Privatizar uma empresa de geração e distribuição de energia do tamanho da Eletrobras, considerando as características e o tamanho do Brasil, é uma medida acertada? É uma péssima iniciativa, Fernando. Quero te cumprimentar o deputado Coronel Armando, dizer que é um debate necessário que a sociedade brasileira precisa fazer, e esse não é um debate de agora, um debate que vem de longe. No Brasil, pelo menos desde o meio da década de 1990, que se faz esse debate. É preciso privatizar para dar vazão a uma etapa de crescimentos em várias áreas no nosso país. E já se fez muitas privatizações e isso nunca resultou em crescimento, em dinamização da nossa economia. Teve um período que as privatizações foram interrompidas, de 2003 a 2015, 16, e nesse período teve crescimento, teve recurso, teve recuperação do potencial do nosso país para investir em vários setores. E de lá para cá, retoma-se esse discurso de privatização, já se privatizou muita coisa e não há nenhuma sinalização de crescimento econômico. O Estado ele pode conviver bem com o setor privado e com a insubstituível participação do setor público. Alguns setores são estrategicamente coordenados pelo Estado, tem vocação para ser pública. Os setores como energia sempre foram assim, em quase todos os lugares do mundo. Então, um péssimo negócio fazer a privatização de uma empresa como a Eletrobras. Obrigado, deputado. Agora eu vou fazer a pergunta para o senhor. Deputado,
deputado Daniel Almeida, o texto da MP ele ainda mantém sob controle do governo a Eletronuclear e a Itaipu, e também mantém o poder de veto da União sobre temas estratégicos do setor elétrico. Então, é uma privatização, mas com o governo ainda mantendo o controle sobre os principais pontos. Dessa forma, essa privatização, na sua avaliação, não seria suficiente, não seria aceitável? Eu sou absolutamente contra a privatização de setores estratégicos. A Eletrobras é um desses setores. Nós temos várias empresas que estão vinculadas à Eletrobras. Nesses quase 60 anos, ela tem produzido bons resultados, tem inclusive dado lucro, mas não são empresas que estão instituídas para dar lucro, apenas dar lucro. Ela tem que ter compromisso com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento da indústria, com o desenvolvimento social. Tem sido assim em qualquer lugar, né? A privatização do setor nuclear não seria possível exatamente pelas características estratégicas e porque tem outros modelos, né, de gestão. Itaipu, que é binacional, óbvio que não teria como fazer a privatização, e eu acho que esta política de fatiar, de esquartejar empresas estatais, como fizeram com a Petrobras, para entregar ao capital lá de fora, tem sido um péssimo negócio. Aliás, experiência de privatização que nós tivemos aqui no Brasil, no setor de distribuição, produziu o que a gente viu no Amapá recentemente: ineficiência e apagão. Isso no setor de distribuição. No setor de geração de energia, que constituiu uma rede de caráter nacional. Hoje você produz energia no Amazonas e consome no Rio Grande do Sul e vice-versa, pela integração que a gente produziu. Portanto, não há qualquer razão que justifique esta abertura do capital, esta privatização por dentro que o governo está produzindo. Espero que nós tenhamos condições de fazer esse debate no Congresso Nacional e com a sociedade e impedir que isso aconteça. Obrigado, deputado. Deputado Coronel Armando, antes de eu partir para a próxima pergunta, o senhor queria se manifestar também sobre a resposta do deputado Daniel? Eu gostaria, assim, bom, inicialmente, nós temos que ver se nós estamos em condições de investir para que o Brasil possa se desenvolver. Só o desenvolvimento vai gerar mais empregos para o nosso país. Nós passamos, no ano de 2001, pelo primeiro apagão na presidente Fernando Henrique Cardoso, onde nós tivemos que trazer indústrias térmicas, trazer as termoelétricas para suprir nossa necessidade, 2001. Em 2012, houve a MP 579, no regime do presidente Dilma, que visava fazer uma redução no valor da conta de luz em 25%. Essa MP, da forma como foi implantada e que depois se tornou em lei, ela gerou um déficit maior na conta de luz e não atingiu o objetivo. Então, agravou a situação do nosso sistema elétrico. Hoje, nós não temos capacidade de fazer o desenvolvimento que nós precisamos. Nós sabemos que no mundo, eu vou dar um dado aqui, 20% das maiores empresas do mundo, todas têm capital pulverizado. 70% das 54 maiores têm capital pulverizado, privatizando. Somente 8 empresas do mundo têm 8% delas têm um único controlador. E 40% delas, os acionistas têm menos de 10%. É nesse ramo que nós vamos ter. Apesar da gente privatizar, você falou, nós vamos ter poder de veto, nós vamos definir as áreas estratégicas a serem investidas, e com isso, com a competitividade, nós vamos conseguir baixar os custos para a população. E cabe acrescentar que o risco hidrológico que nós temos hoje, que é a bandeira tarifária, ele não vai mais existir, ele vai transferir para as empresas do setor e não vai ser passado mais ao consumidor. Bandeira amarela, bandeira verde, isso some. Então, eles assumem também o risco hidrológico. Então, eu vejo, sim, como uma medida salutar para o Brasil, até para dar a sinalização que nós estamos com um programa de privatizar as nossas empresas e vamos investir nas áreas essenciais: saúde, educação e segurança pública.
Deputado Coronel Armando, uma das críticas da oposição e de outros setores que esse projeto de privatização vem sofrendo é que ele não seria prioridade nesse momento, né? Que a prioridade nesse momento seria vacinação em massa e auxílio emergencial aí para as famílias mais vulneráveis. Como é que o senhor se posiciona em relação a essa crítica? Olha, eu vejo assim, nós não podemos congelar o Brasil só com uma frente de combate. Nós temos a frente de combate da pandemia, que tem que ser a prioridade, mas essa é atacada por esforço conjunto dos ministérios, em especial do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia, que tem que liberar os recursos. Então, essa frente está atacada. Mas nós temos que gerar recursos para que a gente produza uma economia que sustente até o combate à pandemia e a geração de emprego. Então, essa medida não vai contra a pandemia, ela está ao lado, dentro de uma política de crescimento do nosso país. Nós temos que lembrar, o que nós estamos destinando de recursos tem que sair de algum lugar. E essa é a pergunta, de onde sairão os recursos se não tem, só tem consumo? Nós não podemos viver no cheque especial a vida inteira, nós temos que trabalhar de forma que gere o recurso para sair disso. Então, não vejo problema em atacar a pandemia, que tem que ser a prioridade. Nós estamos atingindo mais de 250 mil mortes, estamos solidários a isso, mas não podemos relegar a atividade econômica a um plano inferior e tentar fazer evolução. O Brasil vai, em algum momento, evoluir, como o mundo inteiro irá sair dessa situação. Agora, o que nós não fizermos nesse momento vai ser também mais uma conta lá na frente. Então, eu não vejo essa crítica como fundamentada. Eu vejo ela, sim, para atingir um determinado tema, que é a narrativa, que eu acho que é super importante, mas não pode ser só esse o nosso tema. Ok, obrigado, deputado. Deputado Daniel, antes de eu partir para a próxima pergunta, o senhor quer comentar aí o posicionamento do deputado Coronel Armando? Olha, sim, Fernando, o Coronel Armando repete um discurso que já está sendo feito há algum tempo e que não tem produzido qualquer efeito. Na verdade, esse governo ele só demonstra incapacidade de enfrentar a pandemia, como o mundo está acompanhando, os brasileiros todos estão acompanhando, essa é uma prioridade número 1, mas não tem qualquer plano de vacinação, atrasou para adquirir as vacinas, ficou no final da fila e desdenha da dor dos brasileiros a cada dia, até faz chacota, como a gente tem acompanhado. Então, não tem planos para a vacina, que é muito importante para a recuperação da nossa economia, mas principalmente para a preservação de vidas, e não tem também nenhum plano para o desenvolvimento econômico no nosso país. É o contrário, está desmontando o que foi construído ao longo de décadas, como está fazendo com a Petrobras, está fazendo com a Eletrobras, quer fazer também com o Banco do Brasil. Não é por esse caminho, todos nós sabemos disso, que não deu certo em lugar nenhum, não vai dar certo aqui no Brasil. Essa tese de que falta investimento, que se privatizar os investimentos chegam, ora, não está impedido de quem queira investir no Brasil investir. Se aqui um mercado grande né, traz o dinheiro, investe aqui. Eu não estou vendo ninguém chegar com dinheiro de fora para fazer uma hidrelétrica, para investir em setores de geração de energia elétrica. O mercado está aberto. Não se trata de ter a participação de capital. O capital é aberto da Eletrobras já hoje. O problema é não abrir mão do controle. O que o governo quer fazer é abrir mão do controle. As agências reguladoras que estão estabelecidas no Brasil não têm cumprido esse papel. Elas todas foram capturadas pelos setores privados e não cumprem nenhum papel, né, de regular coisa alguma, porque não está conectado a uma política de desenvolvimento econômico do nosso país, né? Então, de onde é que poderia tirar dinheiro? A gente sabe de onde pode. Quem é que leva boa parte dos recursos do orçamento da União, dos impostos que cada brasileiro paga? É o sistema financeiro. E sobre o sistema financeiro, ninguém toca no assunto. Aliás, o Guedes só tem feito a proteção do sistema financeiro. Então, quer tirar dinheiro para investir na atividade produtiva? Vai lá no sistema financeiro, nesses juros absurdos que estão aí, nesse serviço da dívida pornográfico que dá para sobrar dinheiro. O que não pode é tirar do trabalhador e do futuro do Brasil, que é a perda da sua capacidade de criar um projeto nacional de desenvolvimento. Ok, deputado. Bom, o
o assunto não acabou, né? A gente poderia conversar bastante ainda sobre a privatização, mas o nosso tempo é que está chegando ao final aqui. Então, eu pediria aos senhores aí que utilizassem 1 minuto aí cada um para fazer os seus comentários finais sobre o assunto. A gente pode começar aí pelo Coronel Armando, por favor. Bom, Fernando, o que eu quero frisar aqui muito claro é que o governo é responsável. Em todos os momentos, o governo tem que buscar fonte de recursos. Mesmo para a vacinação, nós temos que comparar a eficácia da vacina, nós temos que comparar o custo da vacina e saber de onde vai vir o recurso para comprar. Essa é a responsabilidade que o governo tem que ter. Nós herdamos um governo com dívidas, veio de uma gestão catastrófica, esse governo brasileiro, com corrupção e tal, foi herdado um governo com dificuldades econômicas, entramos na pandemia e tem que ter uma responsabilidade nesse aspecto da gente fazer qualquer investimento, mesmo em vacina. Parece que assim, vai lá e compra sem verificar qualidade do produto, e cabe à Anvisa falar isso, a garantia, também o preço do produto, porque a gente fala, tem que comprar vacina, mas qual é o custo? De onde sai o recurso? Nós temos que salvar a vida, mas o governo sempre vai ser responsável por isso. A nossa dívida é enorme, passamos de 1 trilhão o ano passado, que estávamos enquadrados na lei de calamidade, no pacote da calamidade. Esse ano não estamos. Então, é muito simples atacar, dizer que tem recurso, que é sistema financeiro. Nós tivemos na gestão do PT 13 anos ali para fazer essa transformação e não foi feita. Agora, no segundo ano de governo, se fala disso no momento de uma crise que nenhum país do mundo, que o mundo não viveu nem nos últimos 100 anos. E ninguém tem solução efetiva nesse momento para isso. Estamos aprendendo a conviver com essa situação que modificou a nossa vida. Então, eu quero dizer que é importante esse investimento na desestatização, também mantendo a capacidade de investir e também o investimento no combate à pandemia. E estamos, sim, solidários à população brasileira. Ok, deputado, obrigado. Deputado Daniel Almeida, seus comentários finais aí, por favor. Eu quero agradecer a você, Fernando, ao Coronel Armando, pela participação no debate, dizer que concordo com ele que um dos elementos importantes é buscar fonte de recursos, e tem que buscar no lugar certo. Onde é que tem recursos? No sistema financeiro, que rouba mais de 1,5 trilhão do nosso orçamento todos os anos. Aí tem dinheiro, muito dinheiro. O mundo inteiro, para enfrentar a pandemia e combinar isso com a proteção da economia, está fazendo pacotes de proteção à atividade produtiva, à economia, os direitos sociais. Os Estados Unidos acabam de apresentar um pacote de 1,9 trilhão de dólares. O governo Bolsonaro fez uma medida agora que oferece 44 bilhões. 44 bilhões. Não dá. Eu acho que nós temos que realmente pensar no Brasil, nos brasileiros, tem caminho, tem saída. Não podemos ficar nesse discurso que a sociedade não tem como financiar aquelas necessidades básicas do ser humano. Por isso, eu acredito que o caminho que está se tomando é um caminho errado. Não a privatização. Ela não serve, é inoportuna e vai prejudicar os interesses estratégicos do nosso país. Ok, deputado Coronel Armando, muito obrigado pela participação no programa. Deputado Daniel Almeida, muito obrigado. E a gente se vê aí em uma próxima edição do Câmara Debate, ok? Um abraço, eu sou Fernando Gomes e a gente se vê na próxima. Até logo.